Com a palavra, o prefeito de Ribas do Rio Pardo, senhor Robertson Luiz Moreira. Lá é uma empresa diferente da que está instalando em Inocência, porém já está pronta e funcionando. E aí ele vai dizer para vocês quantas pessoas estão trabalhando lá, quantos habitantes ele tem e o que isso impacta na cidade. Com a palavra, o prefeito Robertson. Senador Nelsinho, demais senadores, demais autoridades, representantes aí do Estado de Mato Grosso do Sul, Dito Mário da Reflore, o Beretta da Semadesc, aos prefeitos presentes e os prefeitos que estão participando. E é muito importante o que está acontecendo aqui hoje, senador Nelsinho. Bem lembrado, isso foi uma sugestão também do senador Moca para mim, numa conversa que nós tivemos aqui, e a gente entende que é aqui que a gente vai resolver as coisas dos municípios impactados de forma diferente, porque é no governo federal que estão os recursos, é no governo federal que os investimentos do Estado de Mato Grosso do Sul podem ser potencializados. Nós estamos falando do Vale da Celulose, que é o vale mundial da celulose na costa leste do Mato Grosso do Sul. Já indústrias de celulose instaladas em Três Lagoas, uma indústria instalada em Ribas já operando, uma em construção lá em Inocência, uma para iniciar a construção em Bataguaçu, realmente toda uma região que está sendo impactada e que vai gerar desenvolvimento para todo o estado de Mato Grosso do Sul, mas principalmente para o país também. E os desafios e oportunidades, eles são imensos, mas são prazerosos. Eu acho que a gente tem que encarar isso como uma forma de entender que a gente pode fazer a nossa parte com planejamento e, principalmente, com união de esforços entre todos os setores. A construção de um grande empreendimento, eu quero dar um testemunho de Ribas, eu não era prefeito durante a construção da fábrica, eu assumi o mandato agora em janeiro, a fábrica inaugurou em dezembro. Nós temos 3 momentos. O momento da construção. A construção é o que o Toninho está passando em Inocência, um impacto muito grande na cidade de trabalhadores que chegam para ficar só no período de construção de obras. E aí se cria uma ilusão que as empresas estão resolvendo os problemas que estão acontecendo. Porque a seleção de mão de obra ela é muito rigorosa, eles constroem alojamentos, eles hospedam em hotel, eles dão alimentação, eles procuram um plano de saúde. Então, a cidade vive esse momento, o comércio é fortalecido, mas a cidade começa a sofrer os impactos de trânsito. Mesmo com essa capacidade de esgoto que hoje nós temos em Inocência, isso vai ser saturado, água, energia. Todos esses setores em pequenas cidades são impactados como é impactado a questão da segurança. O governo de Mato Grosso do Sul, ele foi muito eficiente no município de Ribas, nesse controle da Polícia Militar com a criminalidade, com o tráfico, com qualquer tipo de coisa errada. Isso foi muito bem trabalhado e eu acredito que também deve estar sendo lá em Inocência. Isso é muito importante porque isso dá segurança para os nossos filhos, para as famílias, para as pessoas que estão ali investindo. Então, esse momento da construção, eu digo que é um momento ilusório porque se a gente não enxergar que lá na frente nós vamos ter 3, 4, 5 mil pessoas trabalhando na operação, tanto da fábrica quanto na operação de florestas, de todo o setor, a gente vive o que o nosso município está vivendo hoje. O município não soube se preparar, o governo federal não soube alocar os recursos necessários para que o município enfrentasse esse novo desafio. Nós temos hoje uma realidade no município de Ribas, e eu tenho conversado também com o prefeito Toninho e o vice-prefeito Cleiton lá de Bataguaçu, de mais de 420 famílias vivendo em barracos, vivendo em favelas,
que foram para o boom do desenvolvimento, sem capacitação profissional, sem conseguir entrar nas empresas e, por omissão do poder público, foram se instalando em áreas públicas e hoje nós temos esse déficit. Eu vou deixar esse caderno aqui com o senador Nelsinho, essa triste realidade de mais de 400 famílias morando em barracos. E essas famílias a gente não consegue atender com o programa Minha Casa Minha Vida de 50 casas ou casa financiada. Nós temos que entender as realidades diferentes dos municípios diferentes impactados por grandes empreendimentos. Como disse o Toninho, hoje, a nossa necessidade inicial é a gente falar em 500 casas para atender esse público de baixa renda e pelo menos mais 1.000 casas com programas do governo federal junto com o governo do estado, para que hora que chegar lá na frente, na operação, a cidade não sofra tanto em função desse boom, que é o novo boom das famílias chegando. 2 exemplos de Ribas. Nós tínhamos, em 2020, antes do início da construção da fábrica, 6.300 ligações de água, em torno de 22 mil habitantes. Hoje nós estamos com 10 mil ligações de água, um aumento de 55%, e já passamos de 30 mil habitantes. Tínhamos 3.400 alunos na nossa rede escolar, hoje nós estamos com 5.200, colocando salas de aulas em container em vários locais, porque não foram construídas novas escolas, creches, pré-escolas, para atender as famílias que chegam na operação. Então, esse cuidado, na hora da elaboração do PBA e das políticas públicas, a gente tem que pensar que na operação do processo precisa casa, precisa saúde e precisa principalmente creche, né, Toninho? E isso, hoje, a gente está começando 2 creches, mas nós estamos começando 2 creches depois que a fábrica já está operando. Inauguramos uma com 200 vagas, a questão de 60 dias atrás, ela já tinha fila, encheu, a gente está com uma fila de 150 crianças novamente. E essa fila vai aumentar, a gente sabe. Isso realmente é o que a gente está propondo aqui hoje. O governo, o orçamento da União, pensar os municípios impactados para fazer, principalmente, esses investimentos em educação e habitação. Aí nós vamos para o terceiro momento, que é a operação, que é a maturação do processo. Aí nós precisamos que toda a região leste se interligue em conhecimento, em políticas públicas igualitárias, para que a gente conviva com esse desenvolvimento de uma forma harmoniosa, ninguém vai disputar nada com ninguém. Ribas hoje tem 462 mil hectares de floresta plantada, a maior área plantada de eucalipto do mundo. Isso traz também uma economia talvez mais forte que a própria operação da fábrica de celulose. Mas aí o que a gente pede no terceiro momento? A gente pede que as fábricas de celulose comecem a olhar o estado de Mato Grosso do Sul como fornecedor de insumos e de mão de obra. Que as empresas do nosso estado, do nosso município, possam prestar serviço, possam vender para a operação da fábrica. Porque, da forma com que está, a gente aproveita muito pouco desse desenvolvimento. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que fazer com que os municípios impactados, junto aqui com o Senado, junto com o governo federal, junto com as entidades, a gente possa fazer esse caminho para minimizar as dores de Inocência, de Bataguaçu, e para que a gente, em um curto espaço de tempo, também resolva os nossos problemas de Ribas e Três Lagoas, que a gente está vivendo isso hoje lá. E, num terceiro momento, para finalizar, eu acho que o Mato Grosso do Sul tem que se transformar no maior exportador de inovação, tecnologia e conhecimento na celulose e na madeira. Isso, e na floresta. Isso a gente tem as possibilidades de parceria com as universidades públicas, com o Sistema S, para que dali se exporte capacidade, se exporte conhecimento para todo o país, para todo mundo. Então, obrigado, senador, obrigado a todos. E eu vou deixar aqui com o senador um caderno com a nossa realidade habitacional de Ribas, para que já no orçamento de 2025 se tente trabalhar alguma coisa diferenciada para atender essa população que tanto precisa e tanto merece nessa questão da gente ser humanitário, ter o coração voltado para todas as pessoas que residem em nossos municípios.
Agradecemos o prefeito Roberson de Ribas do Rio Pardo. Gostaria que registrassem a entrega do documento, será muito oportuno.